Cumprimento a todos na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus por mais esse dia, onde nós vamos fazer mais uma breve reflexão sobre a palavra do Senhor. E o alimento para a vida no dia de hoje está no livro de Jó, capítulo 4, versículo 3 ao versículo 5. Jó, capítulo 4, do versículo 3 ao versículo 5, onde a palavra do Senhor diz assim: pense bem, você ensinou a tantos, fortaleceu mãos fracas, suas palavras davam firmeza aos que tropeçavam. Você fortaleceu joelhos vacilantes, mas agora que se vê em dificuldade, você desanima. Quando você é atingido, fica prostrado. Esses versículos fazem parte da conversa de Elifaz, amigo de Jó, e o próprio Jó. E Elifaz traz à memória de Jó o quanto Jó foi bênção para muita gente, o quanto Jó se dispôs a ajudar e fortalecer pessoas que estavam passando por algum momento de dificuldade, algum momento em que as coisas não estavam favoráveis, pessoas que em momentos de desespero provavelmente não encontravam saída, mas lá estava Jó como uma luz no fim do túnel. Elifaz está dizendo a Jó o tanto quanto ele levantou pessoas caídas, pessoas que estavam desfalecidas pelas intempéries da vida, pessoas que não tinham mais esperança, que já havia jogado a toalha no chão. E Elifaz então surpreende a Jó quando ele diz que agora era o próprio Jó que estava numa situação terrível. E que aquele que levantou a cabeça de tanta gente agora estava desanimado diante das tempestades que atingiram o universo de Jó. Jó havia perdido quase tudo: filhos, casas, bens, saúde, o companheirismo da esposa. A única coisa que sobrou para Jó foi um coração para ele sentir as dores causadas pela situação que ele estava vivendo. Jó acaba sendo um exemplo de vida para cada um de nós, um espelho para ver quem somos e nos arrumarmos diante dele, um espelho para olharmos para ele e levantar a cabeça, dar a volta por cima e seguir em frente, porque nós estamos falando de um homem reto, íntegro e temente a Deus. Estamos falando de alguém que, além de ser suporte para os outros, também intercedia pelos seus filhos, pela sua família. E quando fixamos nossos olhares, nossa mente na história de Jó, descobrimos uma coisa: que pessoas como Jó também sofrem, também desanima, também precisa ser motivada a viver. Só que Jó ainda tinha um coração pulsando dentro dele, que mantinha, ainda que escondida, uma luz acesa, que iluminava um resto de fé que fazia ele gritar: eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra e vai me ajudar. E realmente o Redentor se levantou e restituiu tudo que era de Jó e restituiu em dobro. Quando está tudo perfeito nas nossas vidas, em casa está tudo bem, no trabalho é só prosperidade, corpo e mente cheio de saúde, nos transformamos em uma fonte de bênção. Proferimos palavras de ânimo, as mãos estão sempre estendidas e prontas a ajudar. Mas e quando estamos na parte de baixo da roda gigante? Porque a vida é assim, ora estamos em cima, ora estamos embaixo. O apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 6, versículo 3, chama esses momentos fatídicos de dia mau. Só que o apóstolo Paulo, ao citar esse dia mau, ele também nos dá uma lista de materiais bélicos que simbolizam a busca pela proteção de Deus, para que possamos resistir neste dia e permanecer inabaláveis. Eu quero dizer para você que está passando por um momento de tribulação, de turbulências, que todo sofrimento, toda dor é passageira e que nós precisamos resistir, porque Deus está contigo e esta é a única coisa eterna, o nosso relacionamento com Deus. Nada, exatamente nada pode nos separar e nem se comparar ao amor de Deus. Em Romanos capítulo 8, versículo 18, Paulo escreve que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Amém e graças a Deus. Vamos orar em nome de Jesus. Pai querido e Pai amado, em nome de Jesus Cristo, quero te agradecer por tudo que o Senhor tem feito por cada um de nós.
por cada livramento dado, mesmo aqueles que nem mesmo percebemos. E peço que o Senhor venha nos fortalecer para podermos vencer o dia mau. Que o Teu Espírito Santo nos dê força para passar pelo deserto até chegar na Nova Jerusalém. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.